Muito boa noite, pessoal. Que Deus abençoe cada um. Que hoje seja um dia especial para todos nós. Espero que todos estejam bem, apesar dessa situação que a gente está vivendo, né, de distanciamento social, situação bem ruim, bem difícil para muita gente. Quando a gente é privado de liberdade, ou pelo menos da liberdade que a gente gostaria de ter, geralmente a gente fica muito triste, muito chateado e começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça a respeito de o que a gente poderia fazer para poder não se sentir tão preso, né? tão limitado. Mas a gente precisa aprender com isso e suportar as dificuldades. É uma das crises e dificuldades que, obviamente, Deus quer que a gente suporte para que a gente possa testemunhar da graça dele para quem nos perguntar. Queria orar com vocês, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, que a gente tenha um tempo aqui de aproveitamento. Hoje o assunto é bem interessante, bem proveitoso certamente para a nossa vida, e eu espero que você seja abençoado com a mensagem que temos para refletir hoje à noite. Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos se for necessário para uma melhor concentração, faça o que for necessário para que você esteja em oração agora comigo, eu vou dirigir essa oração. Que Deus nos abençoe, ok? Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque o Senhor nos guarda de todo mal, tem nos dirigido os passos, tem nos dado condições para seguir a vida. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos iluminado o coração, aberto os nossos olhos para enxergar o Senhor, as coisas do Senhor. Nos abençoe para que todos tenhamos aproveitamento nesse momento todo especial que temos aqui e agora para refletir acerca da Tua Palavra. Por favor, nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, meu desejo é de que todos realmente tenham aproveitamento. Entendo que todos nós estamos numa situação que talvez faça com que a gente se esqueça de algumas responsabilidades cristãs que nós temos. E o nosso tempo nesses dias agora é de trabalhar uma série de mensagens que fala a respeito de não ficar preso no passado. Não ficar preso no passado, não ficar para trás. E tudo isso a gente tem visto já durante algumas semanas. São 4 semanas que a gente tem já refletido na palavra do Senhor, na Bíblia, acerca do que Ele tem para que a gente tire de aproveitamento nessa situação de crise, mas obviamente caminhando para frente, olhando para frente e não ficando para trás absolutamente, ok? Mas antes da gente observar o texto que a gente vai precisar observar, eu queria convidar você a entender e lembrar a respeito da nossa missão. Nós existimos para que cada pessoa do mundo, cada pessoa do Distrito Federal e, na verdade, todas as pessoas do Distrito Federal e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Existimos para que cada morador, todo morador do Distrito Federal e em torno também, cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Compreenda o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando entendemos de fato que somos pecadores, que não podemos nos salvar, porque não conseguimos mesmo, somos incompetentes para isso. Ao depositarmos a nossa confiança em Jesus como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador, de fato nós seremos salvos, iremos para o céu morar com Ele eternamente. E isso, o Evangelho, não é apenas uma situação para o futuro, mas também é para o presente. Deus também nos promete que a nossa vida aqui vai ganhar um novo sentido, porque também ganha uma realização, porque também ganha satisfação interior. Jesus chama isso de vida abundante. E aquele que deposita confiança nele como Salvador, ganha também, e Senhor, ganha também uma vida satisfatória e realizada enquanto não vai para o céu. E imagina depois, obviamente, da nossa morte, a nossa vida no céu certamente vai ser muito melhor do que a nossa vida aqui. Então, queria que você lembrasse disso. Existimos para que, ao mesmo tempo que a gente compreenda melhor o que é o Evangelho, a gente também transmita o Evangelho. Na verdade, a gente existe para isso. Jesus nos permite ainda ficar aqui no planeta Terra porque nós temos uma missão para cumprir. Existimos para que cada pessoa, cada morador do Distrito Federal, né, do Gama e do Distrito Federal, cada pessoa do mundo
compreenda o Evangelho. Na verdade, onde nós estivermos, você que está nos assistindo em qualquer lugar, em qualquer estado, qualquer cidade, você que compreendeu o Evangelho, você também tem essa missão. Nós juntos temos a missão de fazer que o Evangelho seja compreendido em todo o planeta, Então, precisamos compreender que a nossa tarefa ela é grande, mas também devemos compreender de que ela deve ser realizada. Enquanto estamos aqui é para isso mesmo, né? Queria que você lembrasse de que nós estamos agora na 5ª mensagem de não ficar preso no passado, não ficar para trás. Nessa série que termina hoje, devemos então fazer uma avaliação da nossa vida a respeito do que a gente tem aprendido. Mas antes vamos, nessa mensagem, vamos focar na mensagem que a gente tem para o dia de hoje, né? para as nossas responsabilidades dessa noite. Então, eu queria que você já entendesse que vamos falar sobre mentira. Como que a mentira nos deixa tão para trás. Tão para trás. A gente vai refletir em Atos capítulo 5, uma cena muito difícil da gente digerir, né? Porque não é muito fácil. A gente precisa ter uma dose extra de fé para a gente tanto digerir como também, obviamente, aplicar aquelas verdades na nossa vida. A mentira, de fato, nos deixa para trás. A gente vai refletir isso melhor no texto, mas talvez eu nem precisasse tanto refletir para a gente entender que a mentira, ela, de fato, deixa qualquer pessoa para trás. Algumas pessoas, na verdade, elas se refugiam na mentira. Na verdade, existem 3 pessoas que usam da mentira como parte da sua vida. O primeiro tipo de gente é aqueles que se refugiam na mentira. Outros são aqueles que tiram proveito da mentira. E os outros aqueles que mentem mesmo por esporte. Esses que se refugiam na mentira, muitas vezes porque tem medo de uma situação, aí mente. Por exemplo, alguém, um chefe ou uma professora, chega e pergunta: você já está com o trabalho pronto? Cadê o seu trabalho? Entregou a tarefa? E aí a pessoa que não fez, mas tem costume de mentir, se refugia na mentira, se esconde nela, ele vai dizer: puxa vida, a minha vozinha morreu, ou a minha mãe morreu, ou um parente morreu. Às vezes até morreu mesmo, já faz muito tempo, não foi a razão pela qual ele deixou de fazer a tarefa, mas ele vai colocar uma desculpa mentirosa por ele não ter feito alguma coisa. Essas pessoas que se refugiam na mentira. Tem outro tipo de gente que são aquelas que tiram proveito da mentira. Por exemplo, para ter lucro, né? Geralmente, a pessoa que tem o costume de mentir para ter lucro, ela vai falar a mentira dele para poder ganhar alguma coisa, para poder ter proveito na mentira. Esse carro nunca foi batido. Ou, não, é de ouro puro mesmo. Sou médico, sim. Meu pai é fazendeiro. Isso quer dizer, aquelas pessoas que tiram proveito da mentira, mentem para tirar proveito. E tem um terceiro tipo de gente também, que é mentiroso contumaz, né? Aquele que mente por esporte. Aconteceu comigo também, olha só, aconteceu comigo também. Eu li que o presidente fez isso. Já fui campeão interescolar de xadrez. A tristeza de tudo isso, e de muita gente que tem a mentira como parte da sua vida, é que ela começa a levar a sua mentira a um patamar de existência enquanto ela própria vive. Quer dizer o quê? De que ela coloca a mentira como realmente parte do seu viver. Ele coloca isso como uma opção real na sua vida. Mentir é uma estratégia de vida para essas pessoas. Então, essas pessoas certamente não entendem, porque já estão viciadas na mentira, que a mentira deixa a nossa vida atrapalhada. Essas pessoas vão ficando para trás, não vão ter mais noção do quanto que a mentira faz mal para a vida dela. Por exemplo, alguns problemas imediatos, né, que a gente muitas vezes pode tirar e pode ver e pode entender que a mentira nos traz.
Primeiro que ela aumenta a nossa confiança no jeitinho. Quer dizer, a gente tem uma alternativa não boa, não tem uma alternativa adequada, mas a gente dá um jeitinho com a mentira. Então a gente fica confiante, acaba se refugiando mais ainda. Consequentemente, a gente muitas vezes vai aprendendo a ficar para trás sem achar que está ficando para trás. Em primeiro lugar, porque a mentira também desintegra os relacionamentos. Se tem uma coisa que quebra a confiança, é mentira. Você sabe disso. Em terceiro lugar, o problema imediato que a mentira provoca é a aceitação da nossa mediocridade. Tem muita gente que, essa questão, como eu estava falando, de trabalho, pessoa que cola na escola, né? Ela tem isso como estratégia, então ela vai ficando mais medíocre. Como a pessoa tem esse costume, ela também vai usar desse artifício para poder ir passando nas provas da vida. Mas é mentira, né? As provas reais ela nunca vai passar. Essas artificiais, talvez ela consiga criar um mecanismo para poder, colando, mentir que entendeu, que compreende, que sabe algum assunto. Então a pessoa vai aceitando a sua mediocridade, deixa de estudar, deixa de se aplicar, deixa de melhorar, porque ela tem um artifício mentiroso para poder vencer. Tem gente que é mentiroso contumaz e não sabe o tanto que é medíocre. As pessoas ao redor dela até percebem isso, mas ela não, porque ela consegue mentir e se convencer da mentira. E em quarto lugar, a mentira sabota o nosso crescimento. Já falei desse crescimento nessas questões relacionadas a conhecimento, mas também sabota a nossa vida espiritual, a nossa vida de relacionamento, a nossa vida de alguma maneira, de ser pessoa, de ser melhor, A mentira, então, ela provoca, na verdade, uma sabotagem na nossa vida. Então, essas são algumas das coisas que a gente pôde perceber de que a mentira, de imediato, já nos provoca, nos promove essas questões que a gente tem medo, mas se a gente é mentiroso, se a gente se deixa levar, a gente muitas vezes quer usar esse artifício. Mas o texto que a gente vai usar hoje, que a gente vai estudar, a gente vai verificar o tanto que Deus se desagrada e a impaciência, muitas vezes, de Deus com a mentira. Tá bem? Então, vale a pena a gente entender isso. Na verdade, nesse texto aqui, tem um versículo que vale a pena a gente, antes de prosseguir, fazer uma avaliação. Olha só. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Aqui é um retrato do que o salmista já estava entendendo, de que Deus estava dizendo para ele de que aquele que é fraudulento ou que é mentiroso, né, que provoca e promove a fraude, e o mentiroso, aquele que descaradamente, né, com a sua própria boca fala uma mentira, não permanecerá na presença do Senhor. Então Deus faz questão, obviamente, de demonstrar, de dizer que Ele não compactua, não aceita, não... É interessante. A gente nunca consegue mentir para Deus, você sabe disso, nós sabemos disso. O fato é que nós conseguimos mentir para as pessoas. Pelo menos conseguimos treinar e ser ator suficiente para a gente enganar as pessoas. A gente nunca mente para Deus. Então, se a gente está enganando as pessoas, a gente também, de algum modo, está se colocando como mentiroso perante Deus. A gente muitas vezes percebe que a gente se sai bem diante das pessoas, mas a gente não consegue se sair bem diante de Deus. E é esse Deus que está dizendo de que o mentiroso não permanecerá na presença dele. E o texto que a gente vai ver agora, né, é fato que Deus não tem, muitas vezes, não vai ter paciência, não vai ter misericórdia com o mentiroso. Ok? Atos capítulo 5, como falamos, vai falar e vai tratar da vida de Ananias e Safira, do episódio dos mais delicados e difíceis que tem no Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante,
depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu: Sim. Vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Versículo 11: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Vale a pena a gente entender o que essa passagem está querendo nos apontar, né? Está falando, obviamente, de que a mentira não é só um desrespeito para com as pessoas, é uma afronta a Deus, e na igreja é também um desrespeito ao corpo de Cristo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Entretanto, aqui o texto já abre dizendo de que há alguma coisa diferente do que aconteceu. O que aconteceu, os versículos anteriores, final do capítulo 4, fala de que Barnabé, uma das pessoas mais destacadas, não é a que mais aparece, mas uma das mais destacadas do livro de Atos, por conta do seu desapego, por conta da sua determinação de fazer a vontade de Jesus, ele tinha vendido uma propriedade que tinha e tinha dado o valor para que a igreja administrasse para socorrer os necessitados daquela comunidade. O entretanto aqui está falando e fazendo uma referência ao que Barnabé tinha feito. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher vendeu a propriedade, mas, aí o mais aqui nos faz entender um pouco melhor de que venderam também, porém, em acordo com a sua mulher, Ananias reteve parte do preço. Eles retiveram, parte do valor, levando o restante, colocou aos pés dos apóstolos. Aparentemente nada de anormal, nenhum problema com relação ao que está apresentando aqui. O fato é que Pedro, versículo 3, demonstra que o que eles fizeram, que o texto não nos mostra exatamente o todo, o que eles fizeram foi, obviamente, ao encontro, na verdade, de encontro, foi chocando com a vontade de Deus para aquela situação de dar ofertas, de vender uma propriedade e dar para socorrer os pobres. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É claro que não haveria nenhum problema dele reservar parte. O fato é que deve ter acontecido que Ananias deve ter dito, deve ter espalhado, deve ter dado a entender para todo mundo que estava contribuindo com o valor completo. Vendeu por X e estava entregando X. Não precisaria disso. Talvez ele queria, de algum modo, mostrar um desapego que ele não tinha. Ele e Safira mostrar ou ser, de alguma maneira, ser destaque, ganhar uma proeminência por ser uma pessoa mais desapegada ou tão desapegada quanto foi Barnabé. Mas aqui diz algo impressionante. Aqui demonstra, versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que? Para que você mentisse ao Espírito Santo. É claro que a mentira brota no nosso coração, mas Satanás é aquele que tem a capacidade de ir dizendo para a gente
o que é valor, o que a gente tem que valorizar, sendo que essas coisas, na verdade, não têm valor e a gente não precisa valorizar. Talvez aquele contexto de religiosidade, de ajudar as pessoas, fizesse com que Ananias desejasse um certo destaque. E Satanás colocou no coração dele isso. Bom, você está precisando de dinheiro, você está vendendo isso, você vai ser agora destaque na comunidade. Mas não diz que você está retendo parte do valor. Diz que você é totalmente desapegado. Diz que você é uma pessoa que não quer guardar dinheiro, que você, na verdade, leva a sério esse negócio de ajudar com o todo, como outros estão fazendo, como outras pessoas fizeram, como Barnabé fez, por exemplo. Então, Ananias permitiu que o coração dele fosse cheio, preenchido com as indicações de Satanás. E isso aqui é muito sério, porque muitas vezes a gente até entende que não deve fazer alguma coisa, mas começa a alimentar aquilo que Deus obviamente reprova, porque Satanás sabe das nossas fraquezas muitas vezes, sabe das nossas intenções muitas vezes, sabe para onde nós estamos olhando, sabe do que na verdade a gente contempla. Então ele vai querer encher o nosso coração, ele vai nos sugerir um monte de coisa, e se a gente permitir, obviamente ele vai encher o nosso coração com as sugestões dele, e a gente vai tentar fazer aquilo que o nosso coração está querendo que seja feito mesmo. Aqui, versículo 4, Pedro diz, até explica, de que ele deveria ter tomado uma atitude diferente, conservando a propriedade, o bem, porventura não seria teu, você ia fazer o que você quisesse, e vendido a propriedade, o bem, não estaria em teu poder, claro, o dinheiro seria dele. Então, a situação estava muito bem para ele. Não precisava vender. Vendendo, o dinheiro estava no poder de Ananias. Não precisava dispor daquele dinheiro para ajudar outras pessoas. Mas o que ele fez, obviamente, permitiu que assentasse no coração dele esse destino, essa situação, esse desígnio, esse intento de segurar uma parte do valor e vou dizer que vendia até muito baratinho, certamente, para poder ter dinheiro rápido, para capitalizar, para ter recursos, para poder abençoar os irmãos. Era lógico que ele podia dar o valor qualquer, podia dar 1%, 10%, 20%, 50% para ajudar as pessoas. O que ele não deveria fazer é apresentar um fato irreal, porque enganaria as pessoas. Ele poderia parecer desapegado, poderia parecer uma pessoa que está querendo de fato ajudar as outras, mas na verdade estava com mau desígnio, mau interesse. Estava olhando para o seu próprio coração, olhando para o seu destaque, olhando para de alguma maneira ser uma pessoa que de algum modo fosse reconhecido por algo que ele na verdade não era. Aí diz aqui, ouvindo essas palavras que Pedro falou, que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Interessante, mentiu a Deus. Como mentiu a Deus? Mentiu a Deus. Porque quando a gente mente para as pessoas, está mentindo para Deus. Quando mente para a igreja, está mentindo para Deus. Não, a gente não engana ninguém. Principalmente nesse contexto de piedade, Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Que coisa mais estranha. Ananias caiu e morreu. É claro que aqui o texto diz que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. É claro, todo mundo ia ficar com medo. Por que ia ficar com medo? Porque mentira é uma prática comum ao homem. É uma prática comum na sociedade. Tem muita gente que até valoriza, tem muita gente que dá valor à mentira. Tem muita gente que acha que o problema não é mentir, o problema é ser pego na mentira. Um corrupto é assim. Hoje, na cabeça de muitos corruptos no Brasil, a ideia dele é essa. O problema não é roubar, o problema é ser pego, é ser preso. Não, é mentir, é roubar sim. É roubar a confiança das pessoas. É mentir para as pessoas. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. De fato, a gente certamente ficaria, assistindo uma cena dessa, a gente ficaria assustado até.
mas com mais temor do Senhor. E a razão pela qual esse texto foi escrito, e Deus permitiu tudo isso acontecer, é para que houvesse mais temor também da nossa parte, no que diz respeito a gente definitivamente não usar da mentira como um argumento, um artifício na nossa vida. Versículo 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Aqui é a segunda parte da cena. Aqui a parte seguinte diz, versículo 7, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Certamente entrou ali, naquele local, as pessoas começaram a olhar para ela de forma diferente. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, foi portanto. Aquele valor que Ananias tinha falado, aquele valor mentiroso. Ela respondeu, sim, portanto. Aí Pedro tornou-lhe, disse a ela, por que entraste em acordo com o teu marido? Para tentar o Espírito do Senhor, para tentar, olha só, para pôr à prova, para de algum modo fazer com que Deus seja testado por você. Vocês já sabiam, obviamente, do perigo que é a gente mentir. Vocês já sabem, você, Safira, sabe claramente de que a vida de um cristão não deve colocar como a possibilidade, a opção, a mentira. Como então você pode fazer isso com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor? Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então Pedro, discernindo que Deus tinha fulminado Ananias, ia fazer também com Safira. Deus deu a oportunidade para Safira se arrepender, deu a oportunidade dela entender que não deveria tentar, testar, provar o Espírito do Senhor, mas ela mesmo assim, porque também tinha um coração cheio daquilo que Satanás tinha colocado no seu próprio marido. Aí Pedro falou, olha, quem enterrou o teu marido, quer dizer, quem sepultou, quem guardou o seu marido na cova, vai levar você também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O primeiro fato, o marido ter morrido por conta de ter tentado o Espírito do Senhor com a mentira, dizendo essa mentira para a igreja, causou um temor naqueles que ouviram ali. Aqui, com a morte de Safira, isso aumentou mais ainda o temor tanto da igreja, sobreveio grande temor a toda a igreja, a todo mundo da igreja, aqueles que tinham aceitado o Evangelho, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Até a gente, 2000 anos depois, a gente fica assustado com o que aconteceu. É claro que esse texto demonstra para a gente de que, e talvez a gente pudesse resumir essa passagem nesse sentido, dessa maneira, de que o objetivo do que Deus permitiu com essa cena, com essa narrativa, é promover a reverência a Deus, a reverência que devemos ter a Deus, o temor que devemos ter a Deus e respeito à igreja, respeito à igreja de Jesus. Não estou falando qualquer igreja, estou falando da igreja de Jesus. Não estou falando do prédio, estou falando as pessoas que, unidos num local, numa cidade, numa região, confessam Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Então o objetivo aqui é causar mais temor, um temor verdadeiro a Deus e à igreja, respeito à igreja,
principalmente no que diz respeito à mentira. Isso aqui deveria ser suficiente para a gente não tratar, obviamente, a mentira como se fosse pouca coisa diante da nossa vida cristã. É claro que esse texto nos ajuda a ter mais temor a Deus. Consequentemente, tendo mais temor a Deus, a gente tem mais sabedoria. Temor a Deus é que dá sabedoria, e não apenas só o respeito, a admiração a Deus, né, que muitas vezes a gente julga que seria suficiente. Não, o temor a Deus, conforme o texto, conforme Provérbios fala, né? Se não me engano, 1:10 ou 1:7, alguma coisa assim. De que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, do saber. Preciso temer a Deus. Temer não é só apenas admirar. Está envolvido, admirar, respeitar, está envolvido. Mas é muito mais do que isso. É temer mesmo. É fobia que o texto fala, tem a ver com realmente tremer diante dele. Olhando para esse bloco aqui, esse texto, é importante que a gente entenda e verifique o quanto que a gente pode alistar o mal que é a mentira na nossa vida. A mentira não pode ser alternativa para a vida cristã. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela causa dano e vai nos deixando para trás. A nossa série é falar acerca disso, né? De lançar fora aquilo que está nos impedindo de ir para frente. E nessa crise que a gente tem vivido, a gente tem que aproveitar esse momento também para deixar muita coisa errada para trás, para a gente não ficar para trás com essas coisas erradas. Uma delas é a mentira. A gente viu isso nas outras mensagens da série, mas em particular hoje aqui a gente está falando sobre a mentira. A mentira não pode ser uma alternativa para a nossa vida. A mentira não pode ser uma opção para a gente, porque ela causa dano e vai nos deixando para trás. A mentira não ajuda ninguém a ser melhor. Ajuda apenas a pessoa parecer que é melhor, só fingir que é melhor, se passar que é melhor, mas ela não ajuda a pessoa a ser melhor. Colar na prova, ter diploma falso, a hipocrisia, minha avó morreu, minha mãe passou mal, tudo isso muitas vezes é só o escolher o caminho mais fácil. Mas isso não é o melhor caminho. Tem muita gente que vive fora da realidade por causa da mentira. Ela causa dano. Tem gente que vive fora da realidade porque alguém colocou na cabeça dela alguma mentira. Às vezes eu me lembro dessa situação que muitas vezes, né, os pais que têm um padrão de beleza para com os filhos diferente do que a sociedade. E nem estou falando que a gente tem que viver o padrão da sociedade. Mas muitos pais falam, que filho lindo, e não é tão lindo. Ou que filho inteligente, que menino inteligente. E às vezes não é tão assim. Nem estou falando que a gente tenha que avacalhar com alguém, ou atrapalhar a vida de alguém, ou humilhar alguém, por um padrão, seja de inteligência ou seja de beleza. Não estou falando isso. Eu estou falando é que muitas vezes as pessoas são enganadas e elas querem acreditar. Fulano é sábio e às vezes não é. Você é muito capaz, às vezes não é. A pessoa precisa se esforçar mesmo. A pessoa tem que reconhecer a sua situação, a sua vida, né? Falando até de beleza, né? A gente acha criança bonita, né? Criança, recém-nascido. Muitas vezes a gente acha criança bonita pela empatia que a gente tem, com a graça, com a singeleza, até com a vulnerabilidade, né? Com a fragilidade. Mas geralmente não é pelo padrão social de beleza que a gente acha uma criança bonita, porque às vezes a criança não é tão bonita, né? E aí às vezes só está arrumadinha. Uma criança recém-nascida, então com aquela cara toda inchada, né? Toda cheia de ruga muitas vezes, acaba de nascer, aí muito bonitinha. Não, às vezes a gente acha mais pela empatia que a gente tem, né? É igual, geralmente eu penso nisso, né? A gente acha filhotinho de jacaré bonito. Que coisa mais bonita, coisinha mais bonita. Bonita, jacaré bonito? Não dá para acreditar nisso, né? Não dá para acreditar nisso. Então, eu estou falando isso, é porque tem muita gente que vai levando a vida achando que é, mas não é. E é melhor cair na real logo. Não estou falando só de beleza, não estou falando só de capacidade, de intelectualidade, estou falando no geral. A gente tem que acordar rápido para a realidade
das nossas competências, das nossas qualidades, das nossas virtudes, mas também dos nossos defeitos, porque a mentira nos atrapalha. Estou lembrando aqui de um amigo não, um conhecido que eu tinha, né? A gente tinha um contato bom, mas não era tão amigo. Mas a gente tinha um contato que ele não gostava da ideia de ser considerado feio. Que coisa impressionante, né? E eu tinha medo dele me perguntar do que eu achava sobre ele, se ele era bonito, se ele não era bonito, né? E eu já tinha até por esse medo, essa preocupação, eu já tinha até ensaiado, né, na minha cabeça. Se ele me perguntasse sobre isso, né, ele era uma pessoa muito preocupada, muito vaidosa, né, justamente para não ser categorizado como uma pessoa feia. O que a maioria dos homens, principalmente da época, né, das pessoas que não foram criados, né, por pais superprotetores, a gente não tem esse problema de se chamar de feio, de se chamar de barrigudo, de ser chamado de velho, né, que está com a barba feia. A gente não liga a maioria dos homens não ligam para isso. A maioria dessa geração. Então eu já tinha ensaiado, né, se ele me perguntasse se ele era feio ou não, o que eu achava, né? E eu pensava assim, cara, eu não vou mentir para ele, né? Mas como é que eu falo, né? Então eu já tinha ensaiado assim, cara, se ele me perguntar, eu vou falar assim, conforme o padrão de beleza da sociedade, né? Mas era mais ou menos isso. Esse padrão ridículo da sociedade, conforme esse padrão, você não está dentro desse padrão. Não estaria dentro desse padrão. Ou então aquela ideia, né, que também, não, você não é feio, você é diferente para outro padrão. Gente, eu estou falando, claro, tem um pouco de graça nisso, mas é muito séria a questão da mentira. Deus não quer que a gente viva mentiras. Deus não quer que a gente seja um mentiroso. Então não vamos nos apropriar de mentira nenhuma. Já basta a mentira que Satanás, sendo o pai da mentira, tenta colocar sobre a nossa vida de diversas maneiras. Muitas coisas. A gente tem que correr para a verdade, porque a verdade é a pessoa de Jesus. Satanás, enquanto é o pai da mentira, Jesus é a encarnação da verdade. Na verdade, a verdade deixou de ser uma pessoa para ser uma pessoa. Na verdade, deixou de ser um conceito para ser uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. É dela que precisamos, é dessa verdade que a gente precisa. A mentira não pode ser alternativa para a vida cristã. Ela causa dano e vai nos deixando para trás. Segundo lugar, a gente pode perceber de que também a mentira demonstra que não somos confiáveis. E as pessoas as pessoas vão nos deixando para trás, os nossos relacionamentos. A confiança que as pessoas muitas vezes depositam na gente, com a mentira, a gente vai sendo deixado para trás por essas pessoas. Por quê? Porque a mentira corrói os relacionamentos. E é na hora de uma grande necessidade que ela vai nos deixar na mão, a mentira vai nos deixar na mão. Eu fico imaginando como é que era a vida de Ananias e Safira, com a mentira combinada, com o costume de mentir de forma combinada. Como é que eles viviam entre si? Será que eles confiavam no outro? Porque combinava para mentir, então era difícil, claro, um confiar no outro, porque eu fico imaginando que sim, né? Imagina se alguém invade a sua conta do Facebook, por exemplo, ou do Instagram, e se passa por você e começa a aprontar. Eu fico imaginando quem é que vai defender você, quem é que poderia me defender se eu entrasse numa situação dessa, se eu fosse vítima de uma situação dessa. Apareceu uma coisa errada, apareceu uma aprontação. Será que as pessoas vão acreditar na gente? Não, isso não foi eu, isso não é da minha maneira de agir. Ou, se acontecer como aconteceu com um casal conhecido meu. Clonaram a placa, o carro e a placa dessa família. Imagina que drama. Clonaram, quer dizer, o mesmo carro, a mesma placa, e começaram a aprontar. Eram ladrões, claro, para fazer isso é ladrão mesmo, e começaram a roubar.
Imagina o que é, de fato, que vai acontecer. Quem vai nos defender? Quem vai nos defender? Ah, não, fulano, fulana, essa pessoa, proprietário do carro, eu já imaginava que essa pessoa faria isso mesmo. Aí tem as filmagens, imagina, que drama que pode ser. E nós estamos, obviamente, vulneráveis para que isso aconteça conosco também. Não é só invadir conta na internet e tal, mas também coisas mais sérias e mais catastróficas e mais dramáticas. Quem é que vai nos defender? Aqueles que nos conhecem e nos conhecendo. Será que nós, de fato, temos passado uma imagem de confiável para as pessoas? Agora, a mentira não pode ser alternativa para a vida cristã, porque ela demonstra que nós não somos confiáveis. As pessoas que mentem deslavadamente, as pessoas que usam a mentira como parte da sua vida, ela não é uma pessoa confiável. Você se usa da mentira, não é uma pessoa confiável. Ah, você levou vantagem em alguma coisa, mas você não é uma pessoa confiável. E à medida que as pessoas vão descobrindo, vão percebendo que você usa da mentira, ninguém vai chegar perto de você. Ninguém vai querer, vai chegar talvez, mas ninguém vai permanecer ficar perto de você, porque você não é uma pessoa confiável. Agora, em terceiro lugar, a gente olhando para esse texto aqui, a gente vê também de que a mentira não pode ser alternativa para a vida cristã, porque ela revela que nós não levamos Deus a sério. E por causa disso, Ele permite que a gente vai ficando para trás. Como é que Deus permitiu uma situação tão drástica para um pecado tão comum, tão padrão na sociedade? Já era naquela época, certamente. É interessante que, olha, é bom que a gente entenda isso. Não foi Pedro que matou Ananias, e nem Safira. Foi Deus. No primeiro momento, talvez até Pedro tivesse ficado assustado também, quando estava falando para ele. Como é que você fez isso? Como é que você fez isso contra Deus? Aí ele caiu, morreu. Aí ele entendeu que aconteceria também com a esposa dele, com Safira, se ela não confessasse o pecado. Como ela não confessou, na verdade, preferiu mentir, Pedro falou, olha, do jeito que aconteceu com o teu marido, vai acontecer com você também. Deus usou Pedro para, obviamente, imprecar aquela situação sobre ela. Sabe por que aconteceu tudo? Por que isso foi tão dramático, tão grave, numa situação que aparentemente é tão comum e tão pequena? Porque Deus também toma abuso de uma vida mentirosa. Deus também tem um limite, embora Ele seja longânimo, embora Ele seja paciente, embora Ele seja alguém que ainda espera da gente, que a gente responda a Ele a respeito do que Ele, obviamente, quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, Deus um dia vai dizer, basta, para, acabou. Por que esse pecado, que é relativamente pequeno, causou tanto drama e foi tão absurdamente brutal? Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Sabe aquele filhinho querido que foi adotado, mas ele desrespeita, distrata a sua família? Basicamente foi isso. Porque a igreja é isso, é a família espiritual. Aquele filhinho querido que foi adotado, foi enxertado, ele distrata, ele mente. Que crédito uma pessoa dessa merece? É a mesma coisa do bandido que está preso, está adoecido. Um médico entra para tratar da vida dele e ele bate no médico, agride o médico. Aí você pensa, o que essa pessoa quer da vida? Ela acha que não vai adoecer de novo? Quem é que vai atendê-la? Na verdade, isso tudo foi dramático por causa disso. Por conta da vida, obviamente, que algumas pessoas não percebem que está provocando, causando, aumentando, criando na sua própria existência. A mentira não pode ser alternativa para a vida de um cristão, porque ela leva
há sérias consequências, há tristes consequências. E aqui o texto demonstra de que ela mostra, revela de fato que não levamos Deus a sério. E Ele vai acabar permitindo que a gente fique para trás de verdade, para sempre, como aconteceu com Ananias e Safira. Então Deus nos dá uma grande oportunidade de rever a nossa vida com esse texto. Não é verdade? Queria que você pensasse acerca disso também. A gente teve toda essa série de mensagens falando a respeito de que a gente não pode ficar preso no passado, ficar para trás preso no passado. E queria fazer uma recapitulação agora para a gente fazer um encerramento dessa nossa série. A gente aprendeu com Ló na primeira mensagem de que pecados toleráveis são armadilha para nossas vidas. Aqueles pecadinhos, ou aquele pecado que muitas vezes a gente já vai acostumando, às vezes é um pecadão, né? Alguma coisa que é dramática, alguma coisa que é grave, seja uma imoralidade, seja o que for, mas entrou na nossa vida e a gente tolera aquilo. Aquilo, de fato, vai se tornando uma grande armadilha contra nós. Leia depois Jó, reveja a história dele e vê o tanto que foi prejudicial ele ter pecados toleráveis. Em segundo lugar, ou a segunda mensagem, a gente viu de que alguns seguidores de Jesus, eles eram inanes, eram fracos espiritualmente. Queriam seguir Jesus, mas eles não queriam fazer o que Jesus iria indicar. Então a gente aprendeu com alguns seguidores de Jesus que a maior razão de fraqueza espiritual é a inutilidade no reino dele. Sou discípulo de Jesus, mas não quero trabalhar, não quero fazer, não quero cooperar, não quero ofertar, não quero dar o dízimo. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero ajudar. Eu pago às vezes para alguém fazer. Eu não quero me envolver. Eu não sou útil. E a gente aprendeu com os seguidores de Jesus que a gente vai ficando para trás quando a gente é inútil na obra, no reino de Jesus. A gente também aprendeu na terceira mensagem, com o povo de Israel, a gente aprendeu que quando acumulamos na nossa bagagem de vida coisas inúteis, muitas vezes relacionadas a pecado, a gente não vai avançar na vida. A gente viu claramente de que imoralidade, idolatria, e coisas que muitas vezes a gente vai permitindo, reclamação, que a gente vai permitindo na nossa vida, como se fosse normal, como a mentira que a gente viu hoje, a gente vai ficando para trás, não avança na vida. A gente realmente vai ficando para trás na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida social. A gente aprendeu com o povo de Israel quando estava no deserto, que o povo era um povo difícil mesmo, e ficou para trás. Quarto lugar, quarta mensagem, na semana passada a gente viu isso. Aprendemos com Pedro que quanto mais nos distanciamos de Jesus, mais sabotamos a nossa própria vida. Distância de Jesus. É interessante que eu nem falei isso na semana passada, mas o que Pedro mais causou, que foi mais dramático, que foi um dos pecados repetidos por Pedro, foi a mentira. Não conheço. No terceiro momento ele chegou a falar, não sei o que você está falando. A pessoa estava falando uma língua que Pedro estava entendendo, mas Pedro disse, obviamente, ou dissimulou, falando que ele não estava entendendo o que aquele homem tinha identificado que Pedro era próximo de Jesus, e Pedro falou, não sei o que você está falando. O quê? Não, Pedro estava mentindo mesmo. A gente aprendeu com Pedro que Pedro estava levando uma vida distante de Jesus. Estava próximo fisicamente até um momento, mas certamente quando as coisas ficaram difíceis, Pedro se distanciou não só fisicamente de Jesus, mas também moralmente. Ele estava jogando por terra tudo que ele tinha aprendido em 3 anos caminhando com Jesus. E ele foi ficando para trás, a gente percebe isso, a ponto de ter negado Jesus e ter chorado amargamente por conta de ter negado Jesus. E hoje a gente aprendeu que com Ananias e Safira, que optar por mentir promove uma vida que, de repente, pode ficar para trás para sempre.
Não é nada confortável imaginar o que aconteceu com Ananias e Safira, mas a gente aprende com eles também essa lição, né? Que a gente deve respeitar a igreja de Jesus e deve venerar, deve temer, deve admirar, deve tremer diante de Deus. Principalmente quando a gente coloca como opção na nossa vida alguma mentira. Mentira não ajuda em nada. Nada progride com mentira. Nada de bom progride com mentira. Nada avança com mentira. A grande tristeza de ficar para trás é que geralmente não percebemos o quão distante a gente vai ficando. Então, a gente viu essa série de mensagens nessas 5 semanas que nós não podemos ficar para trás. Vamos lançar fora aquilo que não pertence a Jesus na nossa vida, porque senão a gente vai ficando para trás. Muitas pessoas muitas vezes percebem que a gente está ficando para trás ou está para trás, mas a gente não vai percebendo. Talvez você já não seja um cristão digno de confiança, não seja um cristão que está andando para frente, não seja um cristão que realmente merece a confiança das pessoas, talvez você não esteja percebendo isso. Talvez você está preso no passado, lá atrás, com a vida cristã que está se repetindo, se repetiu por alguns anos, porque você tem ficado para trás porque aceitou muitas das coisas que não deveria aceitar na sua própria vida. Pensa a respeito disso. Você é um cristão melhor esse ano do que foi no ano passado? Você está mais dedicado? Você contribui mais? Você não tem tolerado pecados que você tolerava antes? Você é útil de verdade no reino de Jesus? Você tem lançado fora aquilo que tem atrasado a sua vida? Vícios, costumes, manias? Você tem se aproximado mais de Deus agora do que antes na sua vida? Você tem largado a opção, a possibilidade de mentir, de ter abandonado isso de verdade como prática comum na sua vida? Então, avalie a sua vida. Se você não está preso no passado, achando até que é normal, porque as pessoas estão achando que é normal. Na verdade, nem estão achando, talvez. Já sabe que você tem ficado para trás. Você que não percebe isso. Porque a gente vai perdendo a referência, a distância vai fazendo com que a gente não consiga definir o que a gente está enxergando direito. Quem segue Jesus de longe, às vezes está seguindo outra pessoa, julgando que está seguindo Jesus. E é importante que a gente peça a Deus que Ele nos abençoe. Vamos levar em conta o que Deus tem para a nossa vida agora, e na próxima semana vamos começar uma nova série que fala sobre no novo normal, amarre o seu coração no céu. A gente já tem falado acerca do que a gente tem que abandonar, mas a gente também tem que falar do que a gente precisa se equipar para essa nova realidade que estamos vivendo, esse novo normal. Vamos nos preparar, obviamente, com aquilo que Deus tem para a nossa própria vida. Então, eu queria pedir para que você, de fato, assuma a postura de levar adiante, já na próxima semana, participar efetivamente dessas mensagens, de ouvir, levando em conta de que a gente precisa amarrar o nosso coração no céu e não numa expectativa falsa, não em alguma coisa que a gente julgue melhor e não em qualquer outra coisa, senão em Deus. Amarrar o nosso coração no céu. Nossa expectativa está em Deus. Olhar para o céu, para o nosso futuro eterno. Certamente a gente vai ter uma vida muito mais satisfatória e a gente vai saber investir melhor a nossa vida. Nossa próxima série, no novo normal, amarre o seu coração no céu. Também quero falar que a gente já vai começar, a gente está se preparando para uma série de estudos bíblicos sobre o fim dos tempos. O começo do fim dos tempos. Como é que a gente vai enxergar isso melhor, tá bem? Só que isso vai ser pelo YouTube. Mesmo que a gente daqui a um mês comece a voltar aqui na nossa igreja, no nosso local de culto, voltar às reuniões presenciais, a gente vai ter no YouTube uma série de mensagens que fala sobre o começo do fim dos tempos. Na verdade, vai falar sobre o fim dos tempos, mas basicamente como que será esse começo, né? Como é que a gente vai trabalhar melhor essa temática de escatologia, como alguns costumam dizer e chamar, né? Porque é o estudo do fim dos tempos. Tá bem?
Também quero lembrar de que a gente tem novos episódios sempre dos podcasts da igreja. Mentiras do Capiroto tem uma nova mensagem que você também pode acessar e compartilhar com outras pessoas. O episódio dessa semana é a mentira que o diabo muitas vezes coloca no nosso coração de que a gente não vai conseguir perdoar as pessoas que nos fizeram algum mal. Então, assista, quer dizer, ouça e também compartilhe esse episódio, tá bem? Agora, o Evangelho vai com você, queria orar com você, pedir a Deus de fato para que a gente tenha, obviamente, largado o que a gente precisa largar, para a gente não ficar para trás e preparar o coração para a gente se equipar com coisas que a gente precisa se equipar nessa crise que a gente tem vivido. Tanto ajudando pessoas, mas principalmente também se alimentando daquilo que Deus tem para que a gente se alimente, tá bom? Vamos orar? Eu queria pedir que você se concentrasse da melhor maneira aí, seja fechando os olhos se for o caso, curvando a cabeça se for o caso, mas que a gente fique firme, entendendo claramente de que nós podemos orar juntos, ok? Então, vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus que Ele de fato nos abençoe e que a gente tenha um excelente tempo, tá bom? Pai bendito, pedimos a Tua boa mão e graça para que a gente de fato tenha a nossa alegria no Senhor, que a gente entenda claramente de que precisamos viver para o Senhor e fazer a Tua vontade, Pai. Nos abençoe, pedimos a Tua boa mão, a Tua direção, o Teu cuidado, a Tua presença na nossa vida mais forte e mais vívida, enquanto a gente vai entendendo que devemos servir ao Senhor e seguir a Tua palavra. Nos ajude a todos, nos abençoe, pedimos a Tua graça e a Tua direção em tudo, por favor. Nós te pedimos a Tua bênção para que possamos colocar em prática o que temos aprendido, entendendo de que de fato o Evangelho vai conosco, vai com a nossa vida, vai comigo, vai com cada pessoa que entregou a sua vida para Jesus salvar. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento do Senhor. Por favor, Pai, nos abençoe. Possamos servir ao Senhor, sermos verdadeiramente úteis no Teu reino, para a glória do Teu nome. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queria terminar esse momento aqui, ao mesmo tempo agradecendo você que de alguma maneira tem acompanhado essas mensagens, acompanhado a nossa comunidade, sendo da comunidade ou não sendo da comunidade. Nos sentimos honrados com cada um de vocês que dá atenção à mensagem do Senhor através da nossa comunidade. Agora, virtualmente ou parcialmente, distante, ou pelo menos com esse distanciamento social, mas em breve a gente vai ter as nossas reuniões presenciais também, de uma forma talvez diferente, até a gente se acostumar, se adequando de fato com as orientações das nossas autoridades governamentais. Mas eu quero agradecer a Deus constantemente, porque Ele tem nos abençoado, nos dirigido a vida, e eu quero agradecer a Deus também por todos que estão acessando essas mensagens. Ok? Deus abençoe a sua vida, que tenha uma excelente semana, um excelente restante de dia, restante de noite. Não sei quando é que você também vai estar ouvindo essa mensagem. Deus abençoe para que tudo vá bem na sua vida. A nossa expectativa é de que possamos permanecer firmes, caminhando na direção do que Jesus tem para nossa jornada. Forte abraço, Deus te abençoe.